Olá, como vai? Tudo bem? Nós hoje estamos aqui para falar sobre transtornos mentais. Em foco hoje, especificamente, o assunto vai ser sobre ansiedade. Eu sou Renato Alves, parapsicólogo clínico do Sistema Grisa. É um prazer estar aqui com vocês. Espero contribuir para a qualidade de vida. O objetivo do nosso programa, A Arte de Viver Bem, é contribuir e ajudar você, telespectador, a ter uma qualidade de vida melhor, no sentido de ter um autocontrole, autoestima, um bem-estar. Hoje, todos nós buscamos a plenitude, o bem-estar, uma vida social regrada, uma vida profissional, a prosperidade, a saúde. E quantas coisas nós buscamos fora de nós, quando na realidade muitas coisas a serem resolvidas, e às vezes até o próprio remédio, o diagnóstico, está todo ele dentro de nós. Então, nós como parapsicólogos clínicos do Sistema Grisa, vamos estudar, então, primeiro como funciona a mente humana. Porque tudo parte do nosso pensamento, da emoção, tudo aquilo que pensamos ser, tudo aquilo que imaginamos ser, começa onde? Na mente. Assim como também a fé. A fé é o quê? É acreditar naquilo que nós ainda não vemos. Até mesmo na questão do invisível. Como diz até na Bíblia, nós temos fé a partir do momento que algo que um dia foi invisível se tornou visível. Ou seja, tudo que criamos na mente torna-se realidade. Seja positivo ou seja negativo. Então a mente acaba sendo um solo muito fértil. Tudo o que plantamos, nasce. Ou seja, plantamos e colhemos. Então, nós vamos entender agora como funciona a mente humana. A mente humana é composta de consciente e subconsciente. São duas funções mentais. Somos um e parece que funcionamos como os dois, Parece assim, tem um passarinho dizendo faz uma coisa, o outro dizendo não faz, o outro faz, o outro dizendo não faz. Quantas vezes você se deparou com essa situação? Quantas vezes você queria fazer algo e não fez? Quantas vezes você fez algo que não queria ter feito? Por quê? A partir do que você pensa, do que você imagina, daquilo que você tem programado, o cérebro executa. Porque o cérebro humano basta imaginar algo que passamos a sentir. Como, por exemplo, você pode imaginar aí agora o gosto de uma fruta, o gosto de uma bebida, de uma comida que você gosta. Você começa a sentir esse sabor, e ter até prazer e satisfação. Então, o cérebro humano, a partir do que você programa, do que você imagina, do que você pensa, ele age sobre o seu corpo. Então, pensar de forma positiva, benéfica, criativa, é um grande remédio. Mas a ansiedade, o que é a ansiedade? A ansiedade é a pressa de obter um resultado porque tem medo que algo não dê certo. Como você, muitas das vezes, pode ter pensado em fazer uma prova, em participar de um concurso, em fazer uma entrevista de emprego. Quantas pessoas são reprovadas no emprego porque na hora sente a ansiedade, não consegue transmitir para o entrevistador a confiança necessária? Não é que você não seja competente, mas a ansiedade tomou conta da situação e você não conseguiu se expressar ou passar essa segurança. Por quê? Porque tinha algum receio, alguma insegurança que você achou que não era capaz, ou que você não iria conseguir. Assim como também no trabalho. Nós temos uma tarefa, uma atividade determinada pelo nosso patrão, nosso chefe, o seu líder. Então, você fica doido para resolver aquilo, você quer logo resolver e fazer a coisa muito certa e se cobra muito com isso, E isso causa um transtorno interno. Por quê? Porque quando nós estamos ansiosos,
nós liberamos algumas substâncias e toxinas na corrente sanguínea, como adrenalina, né, e outras substâncias que fazem nós nos sentirmos o quê? Cansados, tristes, dor de cabeça, mal-estar na região abdominal, respiração ofegante, palpitação, né, insônia, né, e até mesmo inseguranças das mais diversas situações que a gente pode se deparar. Bom, então a ansiedade é isso, é pressa para obter um resultado porque tem medo que algo não dê certo, né? Mas, como eu falei, que nós temos duas funções mentais, que é o consciente e o subconsciente, vamos entender um pouquinho para nos ajudar a lidar com esse estresse do dia a dia, com essa ansiedade, com essa dificuldade que hoje assola aí uma boa parte da população mundial, né? Então nós precisamos entender como funciona a mente humana para lidar com isso de uma maneira mais saudável e podermos ter qualidade de vida. Então, estar consciente. O que é estar consciente? Por exemplo, quando você está me olhando, está me assistindo, está prestando atenção no que eu estou dizendo, ou está fazendo uma conta, está fazendo uma análise matemática, ou um estudo, um livro, você está prestando atenção em algo, você fixou a mente num ponto e está raciocinando, você está o quê? Consciente. Então, isso é consciente, ou seja, a nossa função consciente. Ok? Bom, e o que é a nossa função subconsciente? São as nossas ações involuntárias, muitas vezes, que são gravadas no nosso subconsciente. Então, o subconsciente é como se fosse um depósito de informação, um computador, né, um armazém, né, de informações. A partir de quando? Desde quando nós estamos na nossa vida intrauterina, ou seja, 48 horas. Depois que nós fecundamos o óvulo de nossa mãe lá no útero, nós já temos subconsciente. Então, tudo que a nossa mãe sentiu durante o período da gestação, nós também sentimos. E aí vem o processo de nascimento, a infância, a adolescência e a fase adulta. E nós vamos gravando informações que se depositam nesta memória que é o subconsciente. Um verdadeiro arquivo, né, de coisas benéficas e coisas também desagradáveis, como fortes emoções. Então, por que muitas das vezes as pessoas vão fazer sintomas bem depois de 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, sei lá, 80 anos de idade, né? E diz assim, eu agora estou ansioso porque eu perdi meu emprego, ou eu perdi um ente querido, ou eu perdi uma oportunidade na minha vida e eu fiquei ansioso, ou fiquei depressivo. Na realidade, ninguém adquire. Porém, aquele momento, o estresse que você viveu, aquela situação que você passou, foi a tecla que acionou a ansiedade ou a depressão que já existia na sua mente. Porque a dor emocional, ela é capaz de fazer o mesmo sintoma 30, 40, 50 anos depois, né? Muitas das vezes as pessoas passam a vida e não tem nada, não sofrem nenhum tipo de doenças psíquicas. Mas outras pessoas podem, para um momento de estresse ou dessas perdas que eu disse, né, fazer algum sintoma de ansiedade ou de depressão ou até mesmo pânico, né, que hoje a gente sabe de vários casos aí, né, que está sendo, infelizmente, né, uma quantidade muito grande. Mas essas ações involuntárias, ou seja, aquilo que nós temos gravados na nossa mente, é possível reprogramar, é possível compreender e é possível se libertar. Então, são crenças que nós temos na nossa mente. Como, por exemplo, se você passou uma dificuldade lá no processo do seu nascimento, lá na gestação, na tua infância, aquilo ficou gravado. Aí você pode dizer, não, eu era muito pequeno, eu era bebê, eu era criança, eu não lembro mais. Isso não vai interferir no meu controle emocional. Claro que vai, né? Por quê?
nós não esquecemos nada. Porém, podemos não lembrar, mas esquecer não. Por quê? Fica gravado na nossa mente. E isso pode vir à tona, pode vir a desencadear, melhor dizendo, um dado momento na sua vida, em qualquer idade. Vamos agora para os nossos comerciais e voltamos já já. Estamos de volta, olá. Então, como nós começamos, a falar das funções mentais, agora vamos entender um pouquinho mais sobre as programações mentais. Nós sabemos já então que nós temos a função consciente e a função subconsciente. Enquanto nós estamos dormindo, enquanto nós estamos relaxando, ou enquanto nós estamos sentados, ou aqui falando, você me assistindo, o nosso cérebro, o coração, a nossa respiração, a nossa circulação sanguínea, está tudo funcionando. Até mesmo uma pessoa em coma, todo o restante do corpo está o quê? Funcionando. E quem mantém essas ações do corpo, que move o corpo? São as funções subconscientes. Nós estamos funcionando o tempo inteiro. O cérebro consegue o quê? Movimentar, fazer todas as reações orgânicas, para que o nosso sistema funcione. Bom, então a partir disso, imagina você, falando de programação, quando você vai aprender a dirigir, por exemplo, talvez na primeira vez que você vai dirigir, você fica preocupado em que marcha você vai passar, e agora eu piso no freio, eu piso na embreagem, o que eu vou fazer agora? Depois de um tempo que você começa a dirigir e a praticar mais vezes a direção, você já faz de forma automática. Talvez você não pensa muito nem que marcha vai passar. Quando você está na estrada, está dirigindo. Faz o quê? De forma o quê? Automática. Assim também, quando você era criança e começa a aprender a escrever. A professora coloca lá a letra A, faz a bolinha, o tracinho, e pede que você repita várias vezes aquela letra. E você vai repetindo, 50, 100, 200, 500 vezes, e você aprende pelo método da repetição. E se hoje eu pedir para você escrever a letra A, você não vai pensar muito para escrever. Você já vai fazer o quê? De forma automática. Então isso é o quê? É uma programação, através daquilo que você repete e executa. O seu cérebro já fica o quê? Automático. Então isso serve para quê? Para o nosso dia a dia. Nós entendemos as nossas rotinas. Por que nós sentimos nervosos, ansiosos? Porque as nossas programações mentais nos levam a esse estresse, a essa dificuldade, aonde nós estamos vivenciando um estresse no trabalho, ou em casa, ou na relação afetiva. A partir disso, nós começamos a programar situações negativas. E isso, quando nós vamos programando esses pensamentos, essas emoções negativas em nosso cérebro, imagine só quando você aprendeu a dirigir. Agora você está gravando coisas negativas, sentimentos negativos. Desagam aonde? Esses sentimentos, essas emoções? No seu corpo. Porque o mais próximo de você é o seu corpo. Então o cérebro, ele deságua todo o sofrimento, toda aquela emoção aonde? No corpo. E é onde causa os sintomas, que a gente já sabe, nós falamos no primeiro bloco, sobre as dores, os desconfortos, o coração acelera, dificuldades, tá certo? Então, é importante pensar positivo? Sim, muito importante pensar positivo. Mas não basta só pensar positivo. É preciso compreender de onde está vindo essa ansiedade, da onde está a origem da ansiedade, ou da depressão, ou do pânico. Então, por isso, nós podemos reprogramar e compreender para quê? Parar de sofrer. Porque enquanto a gente não compreende da onde está vindo o problema, a origem, a gente não para de sofrer. É igual você tem um machucado, quando você passa
um remedinho no machucado, você cura aquele machucado, você começou a tratar, você começa a parar de sofrer. Mas enquanto você não descobre o antídoto, o remédio para que cure esse machucado, você continua com dor, né? E assim somos nós também. Por isso é importante a pessoa com ansiedade, uma insegurança generalizada, ou pânico, ou depressão, fazer um tratamento clínico com medicação e também terapêutico. Porque não dá mais para separar a mente do corpo. Nós somos um só, né? Então, a terapia medicamentosa é importantíssima. E a terapia também no consultório, para reprogramar, para a compreensão, para que a pessoa se harmonize, também é importantíssima. Então, um ajuda o outro. Um soma com o outro. Porque nós somos um só, mente e corpo. Por isso é importante cuidar dos dois, né? Há esses dias recebi um paciente no meu consultório que disse assim: doutor, eu estou sentindo vários sintomas, né? Mas isso não está em mim, eu não quero sentir isso. Quantas vezes você também, né, se questionou? Mas eu disse a ele: olha, está em você, né? Tanto que está, porque você está sentindo. Se não tivesse, você não estaria sentindo. Claro que há um desconforto, algo que nós não gostaríamos de sentir, né? Mas sentimos por quê? A partir daquilo que nós imaginamos e pensamos, né? E quando alguém diz alguma coisa para você, te sugestiona, né, que algo faz mal, que algo não é bom, que você não é competente, que você não é capaz, e você aceita aquela sugestão, o cérebro ele não distingue o que é verdade e o que é mentira. Basta o quê? Você imaginar. Como, por exemplo, né, como eu falei, do gosto da fruta, do alimento que você está comendo, né, e você passa a sentir o gosto só de imaginar, e muitas vezes você não está comendo nada, né, é o quê? É uma emoção que você colocou no seu cérebro. É um pensamento, é uma imaginação, e você passa a sentir aquilo ali, né? Então, se eu pedir agora para você aí, não pensa no elefante branco, o que você pensou? Não pensa no carro amarelo, o que você pensou? Mas eu disse para você não pensar, né? Então, o cérebro, ele não grava essa parte negativa aí do não, né? Porque você reforça aquilo que te chama a atenção, né? O não. Então, quando a pessoa quer, às vezes, né, parar de fumar, né, aí fica, não fumo, não fumo, não fumo, repete, não fumo, e acontece o quê? Você está gravando o quê? O fumo. Reforça mais ainda. Então, é preciso fazer diferente. Por exemplo, livre do fumo, me sinto melhor, né? E você começa a repetir, a imaginar isso acontecendo na sua vida. Então, as sugestões que nos são dadas desde criancinha, desde quando estamos na barriga da nossa mãe, depois, né, na nossa infância, na nossa fase adulta, é aquilo que nós vamos ser, de acordo com as nossas crenças. Quantas vezes você se pegou fazendo coisas que o seu pai ou a sua mãe fazia, né? Então, as sugestões, nós podemos também nos dar sugestões, ou seja, a autossugestão é importante. Sentimentos de saúde, de felicidade. Porque muitas das vezes nós achamos que nós somos o problema, que só nós podemos resolver, como se fôssemos o salvador da pátria, né? E nem sempre é assim, né? Nós podemos dar a autossugestão, sim, mas não sermos o problema. Ok? Então vamos para o nosso comercial, voltamos já já. Olá, voltamos para mais um bloco do nosso programa, A Arte de Viver Bem. O tema hoje, ansiedade. Então, como nós somos aquilo que pensamos ser, como disse no último bloco, nós podemos reprogramar o nosso cérebro, a nossa mente.
a partir daquilo que nós temos de projetos, de objetivo, né? O que você quer para você? O que você deseja? O que você sonha? Né? Porque sonhar é muito importante. Idealizar algo, se motivar. Porque a pessoa ansiosa demais, ela não come direito, ela chuta comida no estômago. Né? Bebe a água, o líquido apavoradamente, né? E respira muito mal. Né? Aquela coisa acelerada, tudo corrido. E isso causa o quê? Várias toxinas no nosso organismo. E aí nós passamos a sentir várias dores, estômago, cabeça, várias doenças vão se desencadeando. Porque esses sintomas da ansiedade podem virar verdadeiras doenças físicas. Começa onde? Na mente. Né? Então é preciso tratar essa ansiedade. Saber a origem, o ponto da onde partiu essa ansiedade. Porque algo que te incomoda, algo que te torna inseguro, atrapalha você fazer uma atividade, você raciocinar de forma tranquila, você viver bem com a tua família, no seu trabalho, né? E te leva muitas das vezes ao sofrimento. Mas o sofrimento não é nenhum castigo, né? É algo que está te dando uma oportunidade para você crescer, para você melhorar. Que algo não está bom na sua vida. Né? E aí vai apresentando os sinais. Quais são os sinais? São os sintomas que você vai desencadeando ao longo da ansiedade. Quantas vezes, né, nós não percebemos? Uma dorzinha aqui, uma situaçãozinha ali, vamos levando, vamos passando, né? Quando na verdade vamos jogando como se estivesse jogando uma sujeira debaixo do tapete. E aí tampa, fica bonitinho. Mas depois nós vamos ter que cuidar. Uma hora nós vamos ter que encarar essa situação e limpar. Né? Então, o tratamento requer uma compreensão, requer uma aceitação de que todos nós precisamos de ajuda. Né? E pensar positivo, de forma benéfica, para você e para o outro. Porque nós temos que vibrar, a lei da vibração, a lei da harmonia da evolução. O ser humano é um ser em constante evolução. Então não adianta ser bom só para mim, tem que ser bom para o outro também. Porque você vai te fazer feliz. E você pode se fazer feliz. E com o outro e com as situações do seu dia a dia, você pode ser mais feliz. Mas primeiro ser feliz com você. Né? E nós muitas das vezes, como eu disse ainda há pouco, achamos que nós somos o problema. E aí nos cobramos muitos, né? Nos achamos que nós que temos que resolver tudo. Então separar o ser humano, a pessoa do problema. Até porque se você não resolver, alguém vai resolver. Pode não ficar do seu jeito, da maneira como você gostaria. Né? Mas você não vai resolver tudo sozinho. Então pensar nisso. Pensar que você é capaz, que você é competente, mas que você não é o problema. O problema está ali para ser resolvido. Para ser resolvido. Né? E ele vai se resolver de alguma maneira, mas você não é ele. Então, separar você do problema. Isso é muito importante. Porque as pessoas acham que ela é o problema da situação. E aí atribui culpa, atribui cobranças. E aí o que acontece? Você fica doente, né? Da ansiedade, transtorno de pânico, depressão e tantas outras coisas. Desencadeia, né? Porque na realidade isso tudo já estava lá gravado no cérebro. Né? Então, no tratamento, existe, nós como parapsicólogos do Sistema Grisa, nós trabalhamos o quê? A repetição mental das frases, dos pensamentos, a imaginação, né? De forma positiva, benéfica, você visualizar, você é uma pessoa calma, tranquila, né? Resolvendo as suas questões, todo o problema. E a terceira, e a principal, e a mais importante, que é a compreensão. Você compreender para se libertar. Né? Você pode não concordar com uma determinada situação, mas você é preciso compreender.
como muitas das vezes as pessoas têm um ato, uma atitude que você não goste. Você não precisa concordar com a atitude daquela pessoa. Mas por trás daquela atitude existe um ser humano que também tem as suas programações mentais que levou ele a ter aquela atitude. Então nós precisamos amar as pessoas e não os atos que você pode não concordar. Não precisa concordar com a atitude, com o ato. Mas é importante saber que atrás daquilo ali tem um ser humano. Atrás daquela atitude. Então a ansiedade é a pressa, como eu disse, né, de obter o resultado, porque tem medo que algo não dê certo. Ele traz uma insegurança muito grande. E aí o cérebro humano dispara todos os nossos sistemas, né, para que funcione bem. Ou seja, acelera o coração para levar mais oxigênio ao cérebro e respira mais e dá a sensação que está faltando ar e tudo mais, quando na realidade, né, é um alarme, né, de que algo não está bem. Mas a partir do quê? De uma emoção. A partir daquilo que você sente. Né? Então o melhor caminho é o quê? É fazer a compreensão, é se harmonizar, pensar positivo, de maneira benéfica, né? E buscar uma ajuda. Parabéns para você, você pode, você é capaz. No próximo programa nós vamos estar falando sobre síndrome do pânico. Aguardamos você para mais esse momento maravilhoso. Muito obrigado. Até logo.